gente, chegou a hora de falarmos sobre um dos quadrinhos que tá causando mais confusão na galera aí que tá lendo quadrinho, que quer saber mais sobre a Liga da Justiça. Esse material recentemente publicado pela Panini, Liga da Justiça Ano 1. Esse material foi publicado também, não faz tanto... Não, já faz tempo, cara. Já faz aí mais de 5 anos que a Eagle Moss publicou esse material aqui em 2 partes. Ele gera muitas dúvidas. Por quê? Por quê? O pessoal tá chegando agora. Eu quero ler Liga da Justiça. O problema é que a gente tem a saga da Liga da Justiça, a gente tem a Liga da Justiça em lendas do universo DC, que é a liguinha que o pessoal ainda tá comprando por aí, e nós temos, por exemplo, Liga da Justiça Origem, que tá saindo, acho que já foi publicado dentro da coleção Grandes Heróis, os Novos 52. Cara, como é que você explica isso? Sem falar que existe ainda, na edição da Eagle Moss, a formação original da Liga da Justiça, que é a formação lá dos anos 60, que eles enfrentam um Starro, aquela estrela espacial gigante. E aí cada uma dessas formações é diferente. Essa formação é diferente dessa formação, que é diferente dessa formação, que é diferente dessa formação. Que loucura! Essa loucura do universo DC, essa falta de coerência muitas vezes no universo DC, que deixa a gente tão apaixonado pela editora das lendas. Eu sou apaixonado pela DC. Seguinte, vou te explicar esse imbróglio todo aí em 2 partes. Na verdade, na primeira parte, eu vou explicar pra você onde Liga da Justiça Ano 1 se encaixa cronologicamente. É claro que é no começo, é Ano 1. Mas eu vou explicar essas origens todas pra você. Presta atenção, isso aqui você tem que prestar atenção direitinho, que eu vou explicar detalhadamente pra você. Na segunda parte, aí sim, eu vou fazer uma resenha mesmo tradicional, vou falar o que eu acho desse quadrinho. É um quadrinho escrito pelo Mark Waid, com trabalho de arte aí do Barry Kitson, e ele tem problemas. Muita gente leu esse quadrinho e não gostou por conta de alguns aspectos, que eu acabei gostando, e tem outros problemas. Vamos lá! Mark Waid é um baita escritor? Gosto do Mark Waid? Gosto. Quer dizer que ele acerta sempre? Não. Tem problemas esse quadrinho? Alguns. Mas ele é bom? Você vai saber todos os detalhes agora. Então, como eu vou falar pra você detalhadamente tudo aqui, você já vai deixar seu like. Porra, você vai deixar seu like, cara. Esse vídeo aqui vai ser o mais completo que você vai encontrar na internet brasileira a respeito desse trabalho aqui, Liga da Justiça Ano 1. Já deixa o seu like rapidinho. Já deixa o like. Não é bobeira não, isso é importante. E se você ainda não se inscreveu no canal, momento, né? Se inscreve aí, vamos com calma, presta atenção. Esse aqui é um programa que você tem que assistir com atenção, hein? Tem que assistir com bastante atenção para que você possa compreender. Vale a pena até você reassistir, porque eu vou explicar todos os detalhes. Beleza? Tá, seguinte. O universo DC tem um conceito chamado Era de Ouro. Basicamente, é o surgimento ali do Superman em 1938 e vai até ali, tem gente que discute se é final de 45, tá, vai até os anos 50. Vamos simplificar, de 38 até meados da década de 50, para simplificar. Não vou adentrar em questões acadêmicas aqui. Simplificando, esse período aí é chamado de Era de Ouro. É quando a gente tem o surgimento de vários personagens e tal. É o momento que vai surgir, por exemplo, o primeiro Lanterna Verde, o Alan Scott. É o momento que vai surgir o primeiro Flash, o Jay Garrick, não é? E é o momento também que vai surgir o primeiro supergrupo do universo. Esse é o primeiro supergrupo dos quadrinhos de super-heróis, que é a Sociedade da Justiça. Preste atenção, Sociedade da Justiça. Aí o que acontece? Quando tá ali na meada, ali entre o final dos anos 40 e início dos anos 50, por uma série de razões que eu não vou adentrar aqui, porque eu quero ser o mais objetivo possível, os quadrinhos começam a ter um declínio de vendas muito expressivo nos Estados Unidos. Os quadrinhos de super-heróis especificamente começam a declinar, quase acaba, não é? E aí, numa tentativa de trazer o público de volta, criar alguma situação diferenciada ali, a galera da DC, os manda-chuvas da DC, tem a ideia, os editores ali, tinha um monte de gente ali, Júlio Schwartz, Carmine Infantino, olha a galera que tava ali, né? Os caras resolvem reestruturar o universo DC trazendo novidades. Então o que eles fizeram? A primeira coisa foi trazer o Flash, mas não o Flash Jay Garrick, o Flash Barry Allen. Eles trazem um novo Flash, esse novo Flash faz sucesso, dá certo. Os caras falam assim, vamos trazer outros heróis que existiam lá 15 anos atrás, 20 anos atrás, vamos trazer essa galera de volta, só que com outros formatos, remodelado, mais moderno. É quando os caras trazem o novo Lanterna Verde, Hal Jordan, o novo Gavião Negro, vão reformulando isso aí. No início dos anos 60,
Os caras têm a ideia de falar, beleza, então tinha a Sociedade da Justiça, vamos criar de novo uma nova equipe? Ah, mas como é que vai chamar essa nova equipe? Vai ser Sociedade da Justiça de novo, tal? Aí os caras falam, não, o nome Sociedade meio arcaico já e tal. A molecada gosta muito de beisebol hoje em dia, Liga de Beisebol, Liga da Justiça. Foi daí que veio o nome, essa coisa que tem a ver com beisebol. Os caras acharam que Liga soaria mais moderno, criaram a Liga da Justiça. Aí, lá nos anos 60, a primeira formação da Liga da Justiça, aquela que vai enfrentar o Starro, essa história está nas edições da Eagle Moss. A Eagle Moss sempre lançou, no final das suas edições, histórias da Era de Ouro e da Era de Prata. Você encontra lá, né, nas edições da Eagle Moss. Se tiver disponível, eu vou deixar o link aqui. Talvez você queira as edições da Eagle Moss para ler essa história. É a história da formação original da Liga da Justiça. Esta Liga da Justiça original contava com Superman, Batman, Mulher Maravilha, Aquaman, Flash, Lanterna Verde e Caçador de Marte. John Jones, essa é a formação, os 7 principais ali, formação original da Liga da Justiça. Beleza? Tá acompanhando o raciocínio até aqui? Firmão, continua, Era de Prata, até chegarmos em 1985 ia acontecer o maior evento cataclísmico, apocalíptico, armagedônico do universo DC, que foi Crise nas Infinitas Terras. Este quadrinho, tem gente hoje que questiona a Crise. Cara, você quer entender o universo DC, não dá pra passar, você tem que ler Crise nas Infinitas Terras. É um quadrinho que eu amo, eu leio pelo menos uma vez por ano. Amo de paixão a Crise. E a Crise, muita gente se equivoca quando fala dela. A maior parte das pessoas diz o seguinte: Crise das Infinitas Terras foi um reboot do universo DC. Nananina, não. Isto não está correto. Isto não, preste atenção aqui, ó. Isto não está correto. A Crise, ela não foi um reboot. Repita comigo. A Crise não foi um reboot. O que é o reboot? É você zerar tudo, começa de novo. Não foi um reboot. Ah, Charles, mas teve Batman no 1, teve o Superman lá voltando, o John Byrne fez a saga do Superman, tem lá o Homem de Aço. É um reboot. Não, não é um reboot. Não é um reboot, tá? Vem comigo, eu vou te explicar. Na verdade, a Crise nas Infinitas Terras, ela funcionou muito mais, né? É porque tem continuação. Mas para simplificar, a Crise nas Infinitas Terras é um retcon. Ela funcionou muito mais para... Na verdade, ela nem é o retcon. Ela startou um processo de retcon. Melhor dizendo. Como assim, Charles? Não estou entendendo. Veja. Quando acontece a Crise nas Infinitas Terras, né? Destrói o multiverso, fica uma terra única e tal. Aí os caras precisavam explicar algumas coisas. Por exemplo, a Sociedade da Justiça existia numa terra diferente da Liga da Justiça. Isso fica estabelecido em algum momento, né? Ah, a Sociedade da Justiça não reformulou. Não, mas a Sociedade existe ainda. A Sociedade existe, só que ela existe numa terra diferente da Liga da Justiça. Isso antes da Crise nas Infinitas Terras. Foi esse problema aí que muita gente resolveu juntar, né? Não, vamos juntar então tudo. E aí, se você junta tudo, para você explicar e organizar a cronologia, você tem que explicar o que aconteceu antes. Quer dizer que a Sociedade da Justiça não existia numa terra separada da Liga da Justiça? Não, ela não existia numa terra separada, é na mesma terra. Que agora fizemos um retcon. E nesse retcon, nessa recontagem, retcon é isso, é uma recontagem, tá? Novas origens foram estabelecidas. Entendeu? Então, antes da Crise, existiam 2 Batmans. O Batman da Terra 1 e o Batman da Terra 2. Inclusive o da Terra 2 acabou... Meus quadrinhos estão caindo, pelo amor de Deus. Quem tem coleção assim, vai caindo as coisas de vez em quando. Tudo mal assombrado. Segura aí. Depois eu te arrumo. Ó... O Batman da Terra 1 e da Terra 2. O Batman da Terra 2 morreu, inclusive. Nas histórias da Sociedade. O que fez parte da Sociedade da Justiça, ele morre numa história lá dos anos 60, alguma coisa assim e tal. Quando tem esse retcon, não tem mais 2 Batman, tem um só. Isso lá nos anos 80. Depois descambou tudo de novo, mas naquele momento era isso. Teria um Batman só. Então a gente precisa recontar tudo. Então nessa recontagem, nos anos 40, 50, existiu a Sociedade da Justiça. Ok? E em tempos mais recentes, surge uma segunda leva de super-heróis, que é a Liga da Justiça. Faz parte do mesmo universo. Aí só para explicar o negócio do retcon da Crise nas Infinitas Terras, eu falei para você que esse programa era mais complexo. Poxa, mas no teu Batman 1 do Frank Miller, sim, ele não é um reboot? Não, é um retcon.
Porque se você acompanha a saga, quem tá lendo a saga do Batman vê que as histórias do Batman continuaram. E elas continuam do ponto que elas tinham parado na fase da Liga da Crise nas Infinitas Terras. Então, por exemplo, durante a crise, quem era o Robin? Era o primeiro, o Dick Grayson? Não, era o segundo, Jason Todd. E depois da crise, quem é o Robin? É o Jason Todd, continua sendo o Jason Todd. E nessa realidade pós-crise, o Batman já tinha treinado o Dick Grayson. Então as histórias, com algumas alterações, elas continuaram do ponto de onde estavam durante a crise nas Infinitas Terras. Mas a origem desses personagens foi recontada, entendeu? Então, a Mulher Maravilha teve a sua origem recontada, o Superman teve a sua origem recontada. No pré-crise, antes da crise nas Infinitas Terras, o Superman havia sido Superboy na infância, adolescência lá, né? Ele tinha agido como Superboy lá em Pequenópolis, em Smallville. Então ele desde muito novinho ele já atuava como Superboy, depois Superman. Na recontagem pós-crise, no retcon, não reboot, retcon do John Byrne, o Superman, ele nunca tinha agido como Superboy, ele passa a agir como Superman já na fase adulta. Isso fica muito claro quando você lê os primeiros volumes da saga do Superman. Você vê que o John Byrne reconta a origem do personagem na saga Man of Steel, o Homem de Aço, 6 partes, ele conta isso, e depois ele dá um salto de 10 anos para avançar para o período atual, entre aspas, atual da história em quadrinho em que o Superman estava atuando. Ou seja, já tinha 10 anos de atuação do Superman. Sacou? O Batman, a mesma coisa. Então, a Crise nas Infinitas Terras, ela é um retcon. Se você está me acompanhando aqui, você vai entender o seguinte. Depois da Crise nas Infinitas Terras, a Liga da Justiça estava desmantelada, precisava formar a Liga da Justiça. E aí essa liga, depois desse evento cataclismo que vai se formar, é precisamente esta liga aqui, ó. A Liga da Justiça, a liguinha. Forma-se essa liga. Sem a presença, o Batman participa, mas sem a presença do Superman, a Mulher Maravilha vai ter algumas atuações aqui, mas ela não participa tão ativamente. É a liga que tem o Guy Gardner, é a liga que tem o Besouro. Aliás, a liguinha é a prova do que eu tô te explicando sobre Crise nas Infinitas Terras ser um retcon. Porque aqui, quando acontece a crise, logo após a crise, o Guy já é Lanterna Verde. Quer dizer, a cronologia prosseguiu, não é? Aquilo que a gente vê naquelas histórias de origem, Batman no 1 e tal, é uma contagem do que aconteceu no passado. Ok? Acabou. Eu espero estar me fazendo claro, eu sei que é muito complexo isso, mas quando acontece a crise nas Infinitas Terras, o que vai prosseguir na formação da Liga da Justiça é a liguinha. Porque logo após o grande evento cataclísmico, a Liga estava desmantelada, então forma-se uma nova liga com o John Jones, Caçador de Marte, né? O Guy Gardner, o Besouro Azul, né? O Gladiador Dourado, o Shazam vai fazer parte ali também, o Capitão Marvel. Então aí a gente tem esta formação, tá? Mas e a primeira versão desse retcon? Porque a Liga da Justiça já tinha existido antes, ela estava desmantelada, forma essa aqui. E esse retcon? Qual foi a primeira versão da Liga da Justiça no retcon pós-Crise nas Infinitas Terras? Tá acompanhando, bebê? Espero que sim. Qual que é essa nova origem? Qual que é essa origem recontada da Liga da Justiça? Onde ela está? Quem escreveu ela? Precisamente o Mark Waid em Liga da Justiça ano 1. Entendeu? Então, para simplificar aqui para você, do mesmo jeito que o John Byrne recontou a origem do Superman pós-Crise nas Infinitas Terras, ele faz um retcon do Superman em O Homem de Aço, do mesmo jeito que o Frank Miller fez uma recontagem da história do Batman em Batman no 1, da mesma forma o Mark Waid vai ficar aí responsável por fazer o Liga da Justiça ano 1. Olha que interessante! Sacou? Essa é a origem desse quadrinho aqui. Tá aí os outros dois. Os outros dois é o seguinte. A gente tem essa Liga da Justiça, ela vai passar por alguns problemas, algumas crises, o Superman vai morrer. Era essa liga. Se você ler lá a morte do Superman, você vai ver que é essa liga durante a morte do Superman. Lá na frente tem um determinado momento que, de novo, a liga tá desmantelada. Os caras precisam reconfigurar, né? E aí formar novamente a Liga da Justiça, juntar de novo a Liga da Justiça. E quem vai fazer isso vai ser o próprio Mark Waid num segundo momento, mas quem vai fazer é o Grant Morrison no primeiro momento. E o Grant Morrison, como é característico dele, ele recupera o quê?
aquela origem da Liga da Justiça que tinha se perdido no tempo. A Liga da Justiça original zona lá dos anos 60. Ele pega os mesmos personagens para reformular a Liga da Justiça, só que aqui com uma diferença. Durante a Crise nas Infinitas Terras, mas spoiler, pelo amor de Deus, o Flash morre. Então aqui é o Flash Wally West. O Hal Jordan já tinha passado por todo aquele drama do Parallax, de não sei o que você lê lá em Crepúsculo Esmeralda. Ele já tinha. Então aqui é o novo Lanterna, Kyle Rayner, tá? Então aqui, nos anos 90, forma uma nova equipe da Liga da Justiça, pós-liguinha, pós-morte do Superman, pós-Bane quebrar o Batman, pós-Hal Jordan enlouquecer e tal. Aí, vamos formar de novo a Liga? Vamos! Aí o Grant Morrison, de uma forma muito inteligente, ele recupera a Era de Prata, ele traz os personagens da Era de Prata. Se você ler aqui, ó, nesse primeiro volume da saga da Liga da Justiça, tem um texto escrito pelo Grant Morrison, e o Grant Morrison fala exatamente isso. Ele fala: eu queria recuperar a Liga da Era de Prata, os 7 grandes, os 7 heróis que todo mundo gosta, a Liga clássica, é isso que eu queria. A Liga original lá, que hoje é desconsiderada, eu quero recuperar essa Liga. Aí ele traz esse material aqui pra gente. Tô quase lá. Em 2011, ai meu Deus, a DC faz um novo reboot. Que aí sim foi uma tentativa de reboot, não de retcon, deu mais ou menos certo, que foi o Flashpoint, alterou o multiverso. E aí dessa alteração do multiverso, criou-se uma nova Terra, que nós chamamos de Os Novos 52, tá? Aí sim era uma tentativa de reboot, também não deu certo, mas foi a tentativa de fazer ali um reboot. E aí neste reboot nós temos a formação da Liga da Justiça desse reboot, pós-Flashpoint, a Liga da Justiça dos Novos 52, que é o que a gente vê aqui, tá? Aí nessa nova encarnação, feita pelo Geoff Johns, Superman, Mulher Maravilha, Aquaman, Lanterna Verde, Batman, Cyborg e o Flash formam essa Liga da Justiça aqui dos Novos 52, mas aí já é uma linha cronológica considerada. Não deu certo esse processo no final das contas, mas inicialmente é uma linha cronológica diferente da linha cronológica pós-crise. Então nós temos duas linhas cronológicas aqui. Na verdade, eu estou falando de 3 linhas cronológicas. Eu estou falando da Liga da Justiça pré-crise, essa foi desconsiderada, a Liga da Justiça pós-crise, que são essas duas aqui. Aqui nós teremos a origem dela, e depois de um tempo nós teríamos essa aqui, e depois de um tempo nós teremos essa aqui. Então esses 3 aqui fazem parte da mesma linha cronológica, esse primeiro, depois esse. E aí, depois do Flashpoint, nós temos uma outra linha cronológica, que é a linha cronológica dos 952. Linha cronológica pré-crise, linha cronológica pós-crise, linha cronológica pós-Flashpoint, também conhecida como linha cronológica dos 952. Ficou claro? Deixa os comentários aí qualquer dúvida, se eu puder te ajudar. Beleza? É complicado, né? Mas eu espero ter esclarecido a questão. Muita gente me perguntou isso. Charles, como entender tanta linha? Eu espero que você tenha entendido agora essas várias linhas cronológicas do universo DC. O universo DC ele é caracterizado por isso. A galera tá falando de multiverso hoje em séries e filmes. Pô, DC, pelo amor de Deus, cara. Linha cronológica, multiverso é loucura no universo DC. Espero ter explicado pra você direitinho. Agora a gente vai dar uma olhada na resenha de Liga da Justiça ano 1. Vambora. Bom, a Panini lançou esse encadernado aqui muito bonito, hein? Olha que legal. Então aqui você já entendeu toda essa explicação. Essa aqui é a Liga da Justiça no seu retcon, na sua origem. A Liga da Justiça na sua origem. Ali, na sua origem original desse universo pós-crise nas Infinitas Terras, tá? Então aqui a gente tem a formação dessa Liga da Justiça. E muita gente já torce o nariz aí. Por quê? Porque não tem Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha ela vai aparecer bem depois nessa linha cronológica. Então ela não faz parte aqui da Liga da Justiça. Superman, ele é chamado. A galera aqui tem uma admiração enorme por esse Superman. E convidam ele para fazer parte da Liga da Justiça. Mas ele fala, olha, eu sou muito requisitado. Tá? Educadamente, ele declina do convite. Também não tem o Batman. O Batman é o Batman, né? O Batman tá lá com aquela carranca dele, cuidando de Gotham. Ele entende que não tem tempo para trabalhar
com uma equipe, né? Aliás, o Batman nessa época falava muito isso. Ele falava, eu trabalho melhor sozinho, né? Trabalhar melhor sozinho é só olhar a Batfamília que você vai ver como que ele trabalha melhor sozinho. Olha que guarda linda! Olha que guarda linda, cara, desse quadrinho. Guarda é esse espaço da primeira página aqui da capa, tá? O pessoal me perguntou outro dia, isso é que é guarda. Isso é uma guarda. Olha que guarda linda. Formação, os caras até botam aqui o Batman, o Arqueiro Verde, eles fazem até uma homenagem. O Mark Waid é muito ligado a esses heróis mais clássicos. Ele coloca o Arqueiro Verde aqui sem cavanhaque, que é a figura do Arqueiro Verde da Era de Ouro, que morreu na Crise nas Infinitas Terras. Você não precisa saber disso, deixa eu explicar aqui pra você. Ó, que coisa linda, tá? O que a Liga vai enfrentar aqui? A Liga vai enfrentar um grupo de alienígenas, invasores. Eles vão se formar, a Liga da Justiça vai se montar a partir dessa invasão alienígena. E tem alguns mistérios que perpassam toda a história. Esses mistérios estão relacionados, em primeiro lugar, a um grupo paramilitar muito esquisito, tá? Com tendências bem fascistas mesmo, que é um grupo chamado Locus. Um outro mistério, e esse grupo Locus tem algumas conexões muito escusas, muito estranhas. A segunda questão que a gente vai ver nesse quadrinho aqui é que essa Liga da Justiça, ela vai ter um apoio financeiro, ela vai ter um suporte financeiro muito grande, e ao longo de toda a história você fica tentando saber quem é que está dando esse suporte monetário, né, para a Liga da Justiça. Eles vão enfrentar aqui os alienígenas, então a gente vai ver esse confronto. Nesse ponto o roteiro, aqui é a Liga original, né? Neste ponto o roteiro é bem básico, é bem feijão com arroz. Mark Waid não se esforçou aqui para fazer uma trama altamente elaborada, né? No que se refere aos combates. É a Liga da Justiça enfrentando em alguns momentos o Locus, alienígenas. Então neste aspecto, nesse sentido, não tem grandes trabalhos aqui, não tem grandes inovações. Aliás, o quadrinho não é uma grande inovação, não é um quadrinho que você vai ler e vai falar, nossa, que coisa genial. Não acredite que isso aqui é uma espécie de Mulher Maravilha do George Pérez ou Batman no 1, aquele quadrinho que você lê e explode sua cabeça. Não é. Ele é um quadrinho bastante genérico e tem pontos, inclusive, positivos e negativos que eu vou trazer para você agora. Primeiro ponto positivo, a Canário Negro. A Canário Negro, ela é a filha da Canário original. A Canário que tinha atuado com a Sociedade da Justiça. Lembre-se que nessa linha cronológica, a Sociedade da Justiça existiu nos anos 40, a Liga da Justiça seria o segundo grupo de super-heróis. Seria a segunda encarnação de um grupo de heróis atuando na sociedade, nos tempos modernos. Então a Canário Negro original dá muito apoio ali para a filha dela, ela tá ali numa paixonite com alguns personagens aqui da Liga, fica assim um clima meio romântico e tal, ela tá tentando se ajustar a essa nova realidade, atuando como Canário, e o Mark Waid dá bastante protagonismo para ela na história. É uma personagem muito interessante, tem seus pequenos conflitos ali, internos, não é? Os momentos também de relacionamento ali, que ela tá se apaixonando e tal. Tá tentando se encontrar, uma adolescente ali, né? E tá tentando se achar. Eu dou destaque aqui também para a liderança, mas não é liderança. Na verdade, é uma liderança questionada, muito questionada do J'onn J'onzz. Porque esse quadrinho vai trabalhar muito com essa questão desse grupo paramilitar, tem uma invasão alienígena e tem a própria formação da Liga da Justiça que gera um clima de paranoia muito grande. E esse clima de paranoia, por vezes, se instala na própria Liga da Justiça. Eles são colegas, amigos ali, mas em alguns momentos fica bastante crítica a relação entre eles e isso vai ficar focado muito na figura do J'onn J'onzz. Claramente o Mark Waid está tratando aqui de temas como racismo, preconceito em relação ao estrangeiro, medo mesmo, né? Medo, paranoia. Ele está trazendo esses temas aqui na figura do J'onn J'onzz, mas não só. Isso vai acontecer também com o Aquaman. O Aquaman, na cronologia mais recente aí dos 952, ele cresceu na Terra, digamos assim, no mundo superior, né? No mundo na Terra, onde não tem água. E aí ele vai descobrindo aos poucos que, na verdade, ele é filho de uma rainha, né, Atlante, e aí ele vai aprendendo mais sobre os seus poderes. Aqui o Mark Waid faz uma inversão. Apesar do Aquaman ter nascido no mundo não submerso, ele tem uma convivência muito grande com o povo Atlante. Então ele é praticamente um alienígena, embora ele seja humano de origem,
Ele é praticamente um alienígena, de modo que ele tem muitas dificuldades para se comunicar, ele tem muitas dificuldades, ele não sabe ler, por exemplo, e vai ter aqui uma atuação muito grande do John Jones tentando ajudá-lo, não é? Então a gente tem esses dramas particulares. O Hal Jordan, ele principalmente no começo aqui, ele é um mala sem alça. Ele é um mala, velho. Ele é um malão, assim, um cara bem atirado, como a gente conhece. O Hal Jordan, ele é muito corajoso, ele é muito ousado, só que aqui ele passa do ponto em vários momentos. E o Barry, aqui é o Barry, não é o Wally, né? Lembre-se, Liga da Justiça original. Então aqui é o Hal Jordan como Lanterna e o Barry como Flash. O Barry tem aquela situação de estar sempre atrasado, aquela coisa toda, vida secreta, isso é discutido bastante na história, e tem aquela coisa, ele fica meio de paixonite aqui com a Canário, mesmo que ele seja um cara já comprometido com a Isis e tal. Vai ter participação da Patrulha do Destino, outros grupos de heróis aqui, outros heróis vão aparecer, eles vão atuar juntos, inclusive nesse ponto da história, que é bem legal. Eu não tenho muita coisa para dizer em relação à arte do Barry Kitson. Ele pega assim, aliás, muitos artistas que trabalham com o Mark Waid têm essa característica, eles fazem um traço que é da escola ali, um traço que retira as ideias de um Neil Adams, né, que faz um quadrinho assim, um traço mais realista, muito bonito, muito colorido, muito chamativo, não tem grandes invenções, grandes inovações, a história flui bem, a narrativa. E qual que é o defeito desse quadrinho, na minha opinião? Eu não acho ele perfeito, não. É o fato de que o Mark Waid, no seu roteiro, na tentativa de expressar essas diferenças e divergências entre os membros da Liga da Justiça, em alguns momentos, nesse processo de caracterização, na minha opinião, ele exagera. Ele exagera. Então, assim, o Hal Jordan tem hora que é mala demais. O Aquaman é tratado com um certo menosprezo. E esse menosprezo, porque ele é meio. Ele não consegue conversar direito, ele tem dificuldades por ser um Atlante e tal. Essa característica é exagerada nele. Ele fica meio tonto em alguns momentos, né? Isso é um pouco questionável. Agora, curioso que o Aquaman é justamente o alvo dos maiores críticos em relação a esse trabalho. Fala, cara, o Aquaman, ele ficou muito besta, foi muito mal trabalhado. Curiosamente, apesar de concordar que há um exagero nessa caracterização do Aquaman, assim, em alguns momentos ele é meio bobo, o Hal Jordan faz umas piadinhas com ele, passa ele pra trás em alguns momentos, os membros da Liga da Justiça dão uma zoada nele em alguns momentos. Eu não acho que ele tenha sido tão mal desenvolvido no sentido... Ele é exagerado, sim. Nesse sentido, sim. Ele é mal trabalhado ali. Ele fica um pouco caricatural. Mas ele tem um avanço na história. Ele se desenvolve... Você vai vendo que ele vai ficando meio chateado com esse negócio dos caras tratar ele mal. Assim, ele vai ficando meio doido. Ele vai ficando meio raivoso. A gente lembra que o Aquaman nessa época, na linha regular ali da DC, é o Aquaman que tinha o gancho, o Aquaman cabeludão e tal... Ele é estressadão, cara, ele é raivoso. Aqui ele vai ganhando essa característica mais raivosa. Você vai vendo que aos poucos ele tá realmente avançando para esse Aquaman mais sisudo, mais irascível. A gente vai ver isso acontecer ao longo da história, tá? Então, eu acho que os personagens foram desenvolvidos nas suas caracterizações em alguns momentos de forma exagerada. Tá? E isso é um ponto negativo desse trabalho. Curiosamente, o que o pessoal mais reclama, eu não achei ruim, que é justamente o Aquaman, mas tem momentos que me incomodam um pouco, um certo clima de paranoia excessivo na Liga. Eu acho que a fumaça dessa fogueira, assim, a fogueira da paranoia acende rápido demais dentro da Liga em vários momentos. Mas eu gosto da questão do questionamento em relação o público questionando a Liga da Justiça, ao mesmo tempo percebendo que eles são verdadeiros heróis, os primeiros conflitos, a formação dessa Liga. Dá uma dorzinha no coração da gente não ver o Batman, o Superman atuando aqui. Dá uma dorzinha. Essa que é a verdade. Mas o quadrinho se desenvolve bem, com especial destaque para a Canário Negro. É um quadrinho que você precisa ler porque é um grandíssimo clássico da DC, que, cara, eu tenho que ler isso aqui porque isso aqui vai explodir minha cabeça. Não é. Não é, definitivamente não é. Mas é um quadrinho importante na cronologia. Eu sempre digo isso. Quadrinhos de super-heróis, eles podem ter duas funções, tá? Eles podem ter uma função, além da função principal, que é divertir. Mas o que eu quero dizer assim, ele pode ser às vezes um quadrinho importante cronologicamente, não necessariamente ser uma história
maravilhosa, mas ele é importante para você entender aqueles personagens, para você acompanhar melhor a cronologia daqueles personagens. Em outros momentos, você vai acompanhar pela qualidade da história em si, não é? Batman 1, que eu tô citando bastante aqui, é um quadrinho fundamental na cronologia do Homem-Morcego e é maravilhoso por si. Ele é um quadrinho genial por si só. Não é o caso desse aqui, tá? Não é um quadrinho genial, é um quadrinho ok. É um quadrinho que tem defeitos, tem qualidades, é um quadrinho ok, é um quadrinho que diverte e ele tem essa importância cronológica, tá? De te trazer aí a origem da Liga da Justiça dentro da linha cronológica da DC, pós-crise nas Infinitas Terras, tá? A arte agrada bastante. Você vê que tem vários personagens participando aqui. O Mark Waid faz isso, né? Ele insere muitos personagens aqui e vai conseguindo trazer bem as lutas, as batalhas, digamos assim, que essa liga vai enfrentar no começo ali para realmente se estabelecer frente ao público, para serem reconhecidos como verdadeiros heróis. A gente sabe que nos quadrinhos de super-heróis, frequentemente, os heróis são questionados nas suas ações, e aqui eles precisam mostrar toda a sua capacidade super-heróica para realmente receber esse reconhecimento. Ah, lembrando que tem aqui sim, tá? Tem alguns momentos, a gente vê até o Starman aqui, ó, Starman da Era de Ouro. O Ted Knight, a gente vai ver participação aqui em alguns momentos de alguns membros da sociedade, eles vão se reunir ali para o grande conflito, ver o Superman aí trocando uma ideia com Lanterna, tá? Quadrinho legal, é um quadrinho divertido, é um quadrinho ok, nada genial, nada brilhante, bons desenhos, deve divertir, tá? Deve divertir você e deve trazer mais conhecimento a respeito desta Liga da Justiça formada aí dentro da linha cronológica da pós-crise, ok? Ó, tá aparecendo um card aí pra você na tela. Dá uma assistida nesse vídeo aí, porque eu vou explicar nesse vídeo pra você com detalhes de por que esse mês de maio é o mês mais incrível de promoções de quadrinhos pra você aproveitar. Eu dou vários detalhes aí, importante você assistir, tá bom? E o link desse trabalho aqui tá na descrição do vídeo pra você adquirir. Vou deixar também no comentário fixado, caso você tenha interesse em adquirir Liga da Justiça Ano 1. Ficou com dúvida, qualquer problema, deixa nos comentários. A gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQ. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.